Queridos, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos começar a falar sobre a origem do Dia dos Namorados e a sua perspectiva cristã, para que nós entendamos realmente o Valentine's Day, ou seja, qual é a origem do Dia dos Namorados? O Dia do Namorado, o Valentine's Day, que é em muitos países falado, tá? Historicamente, essa data está ligada a São Valentim. Na verdade, é um sacerdote do século III que, durante o Império Romano, que ele viveu durante o Império Romano. Então, segundo a tradição, um imperador chamado Cláudio II proibiu casamentos para os soldados. E o Valentim, que era um padre, teria celebrado um casamento em segredo. Ele celebrou o casamento em segredo e por isso ele foi preso. E quando ele foi preso, depois de ser preso, ele foi executado. E mais tarde a Igreja Católica o canonizou como um mártir. E com o tempo, o que aconteceu? A data de 14 de fevereiro, que em muitos países passou a ser associada ao amor romântico, associando justamente a ação do tal de Valentim. Então, o que isso tem a ver com práticas não cristãs? Então, antes mesmo da associação com São Valentim, havia em Roma antiga uma festa que essa festa era chamada de festa de Lupercalia, que era celebrada no mês de fevereiro. Então, o que acontecia nessa festa? Essa festa era ligada à fertilidade e era cheia de rituais pagãos, né? Marcadas, por exemplo, muitas vezes por práticas que não tinham fundamento bíblico, tá? Então, isso é que você precisa entender. Mas com o avanço do cristianismo e muitas coisas, muitas festas pagãs foram sendo ressignificadas à medida que o cristianismo avançava, ou substituídas por celebrações cristãs, a associação nesse caso, sim. Então, assim, ao longo da história, o dia de São Valentim acabou absorvendo elementos culturais que não têm origem bíblica, tá bom? Não tem origem bíblica nenhuma. E se associou automaticamente ao cristianismo e muitas pessoas começaram a associar. E com o passar dos séculos, a data começou a se tornar como? Ela se tornou altamente comercial, tá? Focada em romantismo, exagero exacerbado, no consumismo, e muitas festas, na realidade, elas têm esse foco. Aumentar o consumismo, aumentar as vendas e fazer com que as pessoas comprem mais. E não só, tá? Eu vou explicar. Então, hoje, muitas vezes, ela está mais ligada ao mercado do que a fé, do que era antigamente, mesmo sendo católico, tá? Porque nós, como cristãos, somos contra. Primeira coisa, ter ligação com tradição católica de veneração a santos. Se você é cristão, a Bíblia fala que não devemos estar ligados a essas coisas. E nós entendemos que a Bíblia não ensina a venerar santos. Se você é cristão e você comemora essa data, você está venerando santos, baseando-se num texto muito claro. Em 1 Timóteo 2,5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Nós não podemos associar outros santos a essa data. Segundo, possui raízes misturadas com práticas pagãs antigas. Paganismo, coisas que não tem nada a ver com o cristianismo, tá? Costumes pagãos, que não tem nada a ver. E alguns entendem que não, nós entendemos que não devemos celebrar essa data com qualquer associação histórica com o paganismo, algo que não tem nada a ver com Deus. E outra coisa, e uma das coisas que existe é um foco excessivo no amor romântico sensual, né? Uma cultura que transforma essa data em apelo sexual. Você vai ver que tem muita traição nessa data, uma pressão emocional terrível, comparação social com o consumismo exagerado, e isso tem uma distância do amor bíblico completamente. É uma data que a gente vê muita promiscuidade, existe um espírito no ar que é alimentado por quem faz, tá? E o que a Bíblia diz sobre verdadeiramente amor? A Bíblia não condena celebrar amor, entende? Não condena celebrar a relação. O problema não é a data, é o significado que damos a essa data. E a gente entende
que o amor bíblico é totalmente diferente. Amor é diferente de paixão e outras coisas. Em Deuteronômio 12, do 29 ao 31 diz: quando o Senhor teu Deus desarraigar diante de ti as nações, aonde vai possuí-la, e as possuíres e habitar na tua terra, guarda-te que não te elace, olha só, seguindo-as depois que forem destruídas diante de ti, e que não perguntes acerca dos seus deuses. Olha só como a Bíblia é clara, dizendo: assim como serviram essas nações aos seus deuses, do mesmo modo também eu farei. Gente, a gente não pode seguir costume pagão. E no 31 ainda diz: olha só, não podemos seguir costume pagão. Assim, não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles aos seus deuses, pois os seus filhos e suas filhas queimaram no fogo os seus deuses. Olha só como isso é sério. Nós querermos seguir essa data, nós estamos fazendo coisas que Deus odeia, que Deus não gosta. Se nós somos cristãos, nós temos o princípio de obedecer a Deus. E Jeremias 10:2 diz: assim diz o Senhor, não aprendeis o caminho do gentio, nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Então, a gente precisa aprender, tá? O cristianismo, ele tem que valorizar profundamente o amor. O amor de 1 Coríntios 13, o amor é sofredor, ama, suporta, não arde em ciúmes e outras coisas mais. Mas, dentro de princípios, dentro de santidade, com responsabilidade total, sem traição, com propósito. Então, querido, se você vê no dia 14 um dia para comemorar, você está fora de princípios cristãos, você está fora de base cristã, você está fora de um princípio que agrada o Senhor. Eu sei que existem muitos cristãos que agora pegam Valentine's Day, comemoram, celebram um grande dia, é o dia maravilhoso, é um grande dia para nós curtirmos, para nós valorizarmos o amor, sairmos com a esposa, com a namorada, com a noiva. Eu faço uma pergunta: será que nós só temos dia 14 para valorizar? Ou nós temos todos os dias para cultivar um? Por que os casamentos estão a acabar? Por que as relações estão a acabar? Porque nós não cultivamos o dia a dia o amor aos nossos parceiros, o amor à nossa compromissada, à nossa namorada, o amor à nossa esposa, à nossa noiva. Nós temos que cultivar no dia a dia. Nós temos que todos os dias celebrar essa grande aliança que Deus trouxe para nós. E é isso que nós temos que celebrar, não num dia específico como esse, não somente neste momento específico. Então, querido, se você quer realmente celebrar o amor, celebre como 1 Coríntios 13, não sendo ciumento, valorizando a pessoa que está, declarando o quanto ela é boa, declarando como ela realmente é preciosa, não num dia específico que você quer justificar algo em que foi colocado na sua mente que deve fazer, para nós fazermos um culto a São Valentim. Hoje é um dia de culto dia 14 é um dia de culto a São Valentim. Então, se você que é cristão pratica isso, você está cultuando juntamente com o mundo uma entidade que não agrada a Deus e que Deus odeia. Que nós, como cristãos, nos voltemos verdadeiramente a um evangelho reto, um evangelho que está na palavra, não um evangelho para agradar a homens, pessoas. Jesus está a voltar. E lembre que nos últimos dias, se os dias não fossem abreviados, até os escolhidos não seriam salvos. E nos últimos dias, muitos apostatarão da fé para seguir falsas doutrinas. Que Deus te abençoe.